E aí, pessoal, vamos com mais um vídeo de filosofia sobre os filósofos pré-socráticos e estamos terminando, né, a nossa série de vídeos sobre esses filósofos. Hoje nós vamos de Empédocles e aí depois, né, terminando mais dois, os filósofos atomistas, nós vamos ver o Leucipo e também, tá, nós vamos ver o outro filósofo bastante importante que é o Demócrito, tá bom? Então vamos começar pelo Empédocles, que de certa forma também falou sobre modelos atômicos, mas não é esse o enfoque principal desse autor, ok? Então vamos lá. Quem que foi o nosso grande aqui Empédocles, tá? Empédocles ele foi também um filósofo grego, evidentemente, século IV, né? Finalzinho do século V para o século IV. Ele nasceu na Itália, onde hoje eu tenho a cidade de Agrigento, tá? E ele, como todos os outros que nós estamos estudando aqui, ele vai ser representante, né, da filosofia pré-socrática. Lembrando que os filósofos pré-socráticos, eles buscaram refletir sobre a origem das coisas, a origem do cosmos, a origem do universo, tá? E para isso eles buscavam não explicações míticas, como eu sempre digo, né? Mas explicações pautadas numa razão mais racional e mais concreta. Tá? Então, nesse sentido, todos os filósofos pré-socráticos, para tentar explicar a origem das coisas, eles buscavam a chamada arqué. Né? Arqué, que seria o princípio de tudo. Nós vimos Tales de Mileto, que falava que o princípio de todas as coisas era a água. Nós vimos Anaximandro, que falava sobre o áperon. Tá? No caso aqui do nosso Empédocles, ele vai falar que a origem das coisas, né, que tudo é originário e o que gera todas as coisas são quatro elementos: terra, água, ar e fogo. Então, para esse filósofo, a arqué, o princípio de tudo, são esses quatro elementos. E aí na imagem do slide vocês podem ver, né, a representação do fogo, do ar, da água e da terra. Mas professor, como que a água, o fogo, né, esses elementos eles podem gerar todas as outras coisas? Segundo o Empédocles, tá, a criação dos seres vivos, de tudo que existe, era baseado por dois princípios fundamentais: o amor e a discórdia. Mas não é esse sentido de amor literal que eu tenho, né, de senso comum quando eu escuto a palavra. O que seria o amor pro Empédocles? O amor seria uma força que acabaria se juntando, né, juntando elementos para gerar outras substâncias, tá? Por outro lado, o ódio, né, o contrário do amor, a discórdia, né, para ser mais preciso, seria o elemento que colocaria fim, desagregaria todas as substâncias. Então, o planeta Terra, o cosmos, para o Empédocles, ele vivia num processo contínuo de construção, desconstrução, construção, desconstrução, tá? Num princípio ali cíclico das coisas. Então o universo ele está sempre mudando com esses quatro elementos que se juntam, que se separam e que vão provocando alterações. Então quando nós nascemos, alguns elementos se unem, quando nós morremos, alguns elementos, né, pela discórdia, fazem nosso corpo deixar de existir. Com o universo, com as estrelas, com o sol, com tudo, também é assim que acontece, tá bom? Então, gente, ó, esse é o principal ponto que eu não posso esquecer sobre o Empédocles, tá? A questão dos quatro elementos como sendo a arqué e a questão dos ciclos de construção e de desconstrução, tá certo? Claro que esses escritos que nós temos sobre o Empédocles foram feitos a partir de relatos de filósofos posteriores. Nós não temos em nenhum filósofo pré-socrático, nós podemos afirmar com certeza que o que se tem, né, de visão de filósofos posteriores realmente corresponde àquilo que a pessoa pensava, mesmo porque grande parte absoluta dos filósofos pré-socráticos não deixaram ali evidências textuais muito robustas, tá? Nós temos apenas pequenos textos, né, pequenos excertos que foram retirados e encontrados ao longo do tempo. O Empédocles ele também vai inspirar outros filósofos. O Empédocles vai começar a dar uma pinceladinha num possível modelo atômico das coisas, que depois o Leucipo e depois o Demócrito eles vão aprofundar de forma mais detalhada, certo?
Empédocles também fez contribuições na filosofia, na medicina, na história, em outros campos do conhecimento, tá? Não apenas buscando estudar a origem do universo, a origem do cosmos. Tudo bem, pessoal? Então é isso, tá? Bem simples, bem rapidão. Se você gostou, por favor, se inscreve no canal, compartilha esses vídeos aí. Eu gravo para que os meus alunos possam assistir e ter um resumo do conteúdo visto em sala de aula, mas fica aberto para todo mundo, então se for útil para você também, beleza, tá? Então, vamos nessa. Em breve nós faremos mais 2 vídeos sobre os filósofos pré-socráticos, então aguardem aí. Feito, combinado? Então um abraço para vocês e até mais. Fui!